onde o Senhor se faz presente, Pai. O Senhor é o centro da nossa mesa e nossos corações são iguais. Os nossos corações ficou quebrantado para ouvir e saber mais de Ti, Pai. Nosso desejo é saber como o Senhor pensa, como o Senhor quer para cada uma de nós. E nós reconhecemos o Senhor como nosso Senhor, aquele que nos guia. Não existe nada mais importante para nós do que a Tua presença. Espírito Santo, você tem liberdade de agir através da minha vida, através da minha boca, em nome do Senhor Jesus. Obrigada por isso. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Hoje mais um devocional na mesa com o Pai. E eu vou trazer aqui para nós uma palavra simples que falou muito comigo, mas como eu gosto sempre de trazer aqui na nossa mesa uma palavra cirúrgica, né? Para realmente a gente poder meditar, né? Meditar e fazer aí uma transformação nas nossas células, na nossa mente. Romanos 12:2 fala, renovais, né? A- Pelo poder da nossa mente. Então, muita coisa está na nossa mente. E eu vou trazer uma palavra simples que está em Lucas 21, Lucas 21, do 1 ao 4, mas vou frisar bem o 4. Jesus olhou, no 21, Jesus olhou e viu os ricos colocando, deixa eu só verificar aqui, deixa eu verificar aqui que tá, peraí, que estão querendo entrar, deixa eu só liberar, peraí, peraí. Pronto. Vê, minha amiga, esse link eu acabei de mandar para você fresquinho. Já coloquei lá no movimento também, no grupo do movimento. Vamos ver. Isso, já está tudo ok. Então, vocês entrando aqui, conforme eu vou falando, vocês vão entrando. Então, voltando aqui, voltando, quem sabe faz ao vivo, né? Voltando lá em Lucas 21, voltando aqui o versículo. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixa de oferta. Então, Jesus estava no cenário vendo os ricos colocando as suas ofertas na caixa. Viu também uma viúva pobre. Então, ele estava vendo os ricos colocarem suas contribuições numa caixa de oferta. Porém, ele viu também uma viúva colocar duas pequeninas moedas de cobre e disse: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Bom dia, Marli, minha amiga. Bom dia, na nossa mesa aqui. Eu estou em Lucas 21, minha amiga. Não sei se você está me ouvindo, se você está de fone, eu não estou te ouvindo, tá? Mas se você estiver me ouvindo, é Lucas 21. Eu vou do 1 ao 4 e depois depois nós vamos para Mateus. Mas, Lucas, vou repetir aqui, como eu falo, é uma palavra cirúrgica, mas aquela que realmente vem para poder trazer uma meditação para nos cortar, né? Nos cortar e aquela palavra que traz realmente uma edificação para as nossas vidas. Jesus olhou, no 21, Jesus olhou e viu os ricos. Eu gosto muito de ler a palavra de Deus e normalmente eu vou buscar outras versões, mas eu gosto de me apegar em detalhes de palavras, sabe? E eu gosto da nossa mesa porque a minha versão é uma, da versão da Marli é outra, e a gente acaba compartilhando, além da nossa experiência, compartilhando essas versões. Então, lá em Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições. O que a gente entende por ricos colocando as suas contribuições na caixa de oferta? O que você entende, Marli, quando a gente fala assim, o Jesus está olhando, então Jesus está observando. Vamos imaginar que Jesus está nos observando agora, hein? Jesus observa nosso comportamento, a nossa postura. E eu falo que comportamento e postura vem de um posicionamento. O posicionamento, ele é do espírito. Mas trazendo aqui, voltando aqui, que Jesus está observando aqui o comportamento dos ricos. Detalhe, ele falou assim dos servos, dos discípulos, ele colocou dos ricos, colocando suas contribuições na oferta. O que você entende por rico aqui? Quando o rico está colocando suas contribuições, o que você entende, Marli? Ah, ele tem dinheiro. O Consegue? rico, o Seu rico, áudio está desligado. o rico tem dinheiro. O rico tem dinheiro, né, Dri? Está desligado o seu áudio ainda. Não tá, não. Não acredito. Voltou? Voltou? Tá escutando? Voltou?
Não, mas para mim parece aqui. Mas eu vou dando continuidade enquanto você vê, tá? Só para a gente seguindo aqui. Agora tá desligado. Isso, tá desligado. Aperta de novo para ver. Aqui aparece desligado. E agora? Já tirei o fone, já. Tá ligado para mim, mas tá mudo ainda. Mas vou voltar aqui para a gente continuar, conforme for você. Aí você já vê aí, que o rico, a gente dá uma conotação na minha percepção, que rico é que ele tem dinheiro, não tem problema nenhum de dar o que ele quiser. Ele pode dar rico, porque ele não trouxe uma conotação aqui. Os discípulos, aqueles que têm mais. Não, ele está falando os ricos. Ele observou os ricos colocando suas contribuições na caixa de oferta. Porém, ele também observou, ele viu uma viúva colocar 2 pequeninas moedas de cobre, 2, e disse: afirmo que essa viúva pobre, além de viúva pobre, olha a situação, ele fez uma comparação com o rico. Essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Rico não tem problema de dinheiro, vamos colocar assim, não tem. Se ele tiver que colocar 10, 100, 1000, 1 milhão, ele é rico. Não vai nem de repente fazer diferença no orçamento dele. E para uma mulher pobre, 2 moedinhas de repente faz diferença, literalmente. Eu fico fazendo uma analogia aqui com o meu dia a dia, já passei por várias fases. Às vezes, uma conta que a gente paga, a gente deixa de pagar outra coisa, né? Literalmente. Eu vou pagar essa conta aqui. Se eu pagar a minha luz, eu já passei por essa fase, vou pagar a luz, mas eu deixo de fazer o mercado. Vou fazer o mercado. Importantíssimo, não tem como, mas a gente com criança, aí deixa de pagar uma conta. Vamos imaginar que o pobre está nessa conotação, porque ele tira, muitas vezes faz diferença para uma outra conta, vital, inclusive. O rico não. A gente traz uma conotação aqui do rico, que o que ele der não vai mudar nada na realidade dele, diferente da viúva. Porém, era uma viúva pobre, além dela ser pobre, essa conotação de que, de repente, ela tem que administrar o dinheiro, ela era viúva. E ele colocou, todos esses que deram, lhe sobravam, tá vendo? Ó, o rico sobra. Sobra. Olha como Jesus observa o nosso comportamento, gente. Por isso que eu falo, as pessoas, eu falo por mim, a gente quer os benefícios de Deus, a gente quer só os benefícios, mas será que a gente se comporta de acordo, congruente, que aquilo que realmente a gente está pedindo? O rico que dá pela oferta, mas sobrava, a viúva foi lá e deu do que pouco ela tinha, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que ela possuía para viver. Olha, é bem isso que eu estou te falando, de repente ela tirou da boca dela. Viúva, então eu trouxe rico e pobre. O rico sobra, o pobre, o pouco que tira faz falta mesmo. Porém, ela é viúva. E eu não sou viúva, estou divorciada, porque esse estado civil eu declaro, né, é o desejo do meu coração de mudar, mas eu sou uma mulher sem marido. Eu sou uma mulher sem marido. O papel do marido é proteger e prover a família. Esse é o papel dele. Independente se a mulher trabalha, contribui, ajudadora, correspondente, eu trabalho, a mulher de Provérbios 31 trabalha, não estamos falando sobre isso. Mas o papel do homem para que o Senhor criou, está lá em Coríntios, é o homem prover e proteger a família dele, além de amar essa esposa. E essa conotação do homem prover a família dele é uma característica de Deus. Deus é um Deus provedor. Quando Deus criou o macho, o homem, Adão, que ele criou primeiro, ele colocou no centro do jardim, tendo tudo, uma árvore, mar, tudo estava ali à disposição. Deus é um Deus provedor. Então, quando Deus é um Deus provedor, ele fez o homem, quando ele fez a mulher para com o homem, não é bom que o homem de só, eu já trouxe a nossa comunidade de fêmeas, que é para trabalhar muito nosso eu, né? Porque não existe nada melhor do que matar nosso eu do que num casamento, por exemplo. Então, além de, porque senão a gente fica só na nossa vontade própria. Então, além de ter essa conotação auxiliadora, né? A mulher edifica, a gente sabe o papel da mulher, mas olha só, foi também para esse homem ter a oportunidade de trazer essa bênção de Deus para a terra. Ele prover a mulher. Então, quando traz aqui uma mulher viúva, uma mulher divorciada, que é o meu caso, não tem marido. Não tem marido. Então, essa mulher, ela tinha toda e qualquer justificativa de não dar oferta nenhuma, porque além dela ser pobre, tá tirando do que ela não tinha, que a gente pode já ter se colocado passado por uma fase desse sentido, né, Marlita? É porque a gente passa fases hoje para Deus ver onde está o nosso coração, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui, Mateus, inclusive, mas traz uma conotação de que essa mulher não tinha nem marido. A mulher que ela não tinha marido, ela não tinha ninguém que provia ela. Ninguém. E eu me coloco neste lugar. Porém, por que chamou a atenção de Jesus aqui? Ela confiava plenamente. Eu, além de ser
eu, trazendo para minha vida, além de ser mulher, estou sem marido, eu sou autônoma. E tenho 2 filhos para criar. Trazendo para minha conotação, porque essa palavra me tocou muito quando eu vi. Eu não sou viúva, mas eu tenho me comportado tanto porque o Senhor fala que a viúva ela tem o direito de casar de novo, então eu me coloco neste lugar, não por falta, hoje não mais, graças a Deus por falta, mas por quê? Porque antes de ser esposa no nosso projeto Fêmeas, ela é filha, e eu descobri que antes de ser esposa eu sou filha, e eu sou filha literalmente, naturalmente, do meu pai que me proveu enquanto eu fui solteira. Enquanto eu fui solteira, eu fui totalmente provida pelo meu pai biológico. E acabei casando, o desvio aí que eu já trouxe, vocês muitos conhecem meu testemunho, minha vida, minha história. Hoje eu me coloquei no lugar de filha de novo. Mesmo que eu não tenha marido no momento para me suprir, eu tenho um pai. Só que o meu pai hoje é um pai invisível, né? É o meu Deus, ele é um pai invisível. Mas eu tenho tanta confiança nele quanto eu tinha com meu pai biológico. Eu, quando criança, na idade dos meus filhos, os meus filhos já comeram menos do que eu quando criança, isso me doeu muito, mas faz parte do nosso processo. Graças a Deus já passou. Quando eu era criança, eu não tinha dúvida que meu pai ia me suprir. Nem de casa, nem de comida, de proteção, nada, nada. Eu tinha convicção. E quando hoje eu me coloco que eu sou uma mulher adulta, autorresponsável, o meu divórcio foi dureza do coração, foi algo que eu decidi com o pai dos meus filhos. Mas isso não me tirou do lugar de filha. Então, mesmo sendo viúva, por que chamou a atenção de Jesus? Porque ela era pobre, ela deu o que ela tinha, que muitas vezes a gente leva essa passagem para a nossa vida, vou dar o que tem, mas ela confiou como filha. Ela sabe que mesmo ela sem ter marido, ela tem um pai. Quantas vezes a gente se coloca no lugar? Eu não vou dar porque eu sou viúva, porque eu não tenho, eu sou pobre. E aqui eu não estou falando só de oferta, estou falando em tudo. O que esse texto traz, o que eu quero trazer para nós, é o nível de confiança. O nível de confiança de que nada vai faltar. Porque se a conotação do marido é proteger e prover a família, inclusive a mulher, é onde começa a família, ela confia nesse marido. Ela deveria, esse é o papel da esposa, confiar no marido. E esse marido passar total confiança para ela, de que nada vai faltar. Provisão e proteção. Essa viúva, ela, mais do que dar moedinha, ela confia no pai dela. E é aqui que eu quero levar para nós. E é aqui que está sendo o segredo diário da minha vida. Todos os dias eu acordo, Senhor, obrigado pela tua presença. Eu sei que o Senhor é o Senhor da minha vida e que nada vai me faltar. O Senhor supre todas as minhas necessidades, inclusive financeira, inclusive suprimento para mim, para minha casa, para os meus filhos. Mesmo que eu seja uma mulher no momento sem marido, até porque a conotação do meu marido é um compartilhar de vida, né? Mas sim, é um marido com a mentalidade do reino, ele tem esse compromisso de me proteger, me prover. Eu não estou falando de dinheiro, mas essa proteção, essa provisão, hoje continuo tendo do meu pai. Mesmo que a gente venha casar, você é casada, mas muitas mulheres aqui do grupo são casadas, mesmo eu sendo casada, eu ainda antes de ser casada, eu sou filha, só que hoje eu sou filha, não mais criancinha do meu pai biológico, eu sou filha de um Deus vivo. Deus, ele não é um Deus para nós, soberano, que criou a natureza, como a gente trouxe na nossa comunidade de fêmeas esse mês de julho. Ele é o nosso Pai. Então, o nosso estado civil, a nossa condição, não modifica a nossa posição. Quem eu sou? Quando alguém te perguntar, mas quem você é? Eu sou filha de um Deus vivo. Claro, eu tenho uma condição X, eu tenho uma posição Y, mas a minha posição, eu sou posicionada, que é o que eu quero trazer na comunidade de fêmeas com muita força esse mês, é um posicionamento. E o meu posicionamento em Deus não muda. Não muda. E aí eu entro com profetizando, claro que existe todo o movimento. E esse lugar de convicção, sem nenhuma pequena dúvida, que independente do meu estado civil ser viúva, no meu caso divorciada, sem marido, né, que traz essa conotação. E é tão sério isso que ontem minha mãe deu uma passada aqui na minha casa e ela saiu com os meus filhos para curtir o último dia de férias dele, momento de vó, foi delícia. E passou por uma situação, meus filhos levaram, né, também um valor, e ela comentou com meus filhos, mas a sua mãe vai ter? Ela mesmo duvida. Ela mesmo duvida, mas ela olha com os olhos carnais. Quando minha filha comentou isso quando chegou. E eu falei, ela não sabe que eu tenho um pai que supre. Ainda que eu esteja vivendo maná, porque maná não tem sobrando, mesmo que eu ainda esteja, que é
é um estado, né? Porque eu estou ainda para a colheita vai chegar, uma vida abundante, mas ainda ela não sabe que eu tenho um pai. Ela ainda olha com os olhos naturais. E o meu convite é a gente olhar com os olhos espirituais. E aí a gente vai lá para Mateus, que existe tudo na vida é colheita. Se tem duas leis que funcionam nesse mundo, abriu e fechou, porque tem muito cuidado a gente abrir portas, se abrir ou fechar no mundo espiritual, e plantou, colheu. Isso é para ímpio, o sol, a justiça nasce para todos. Porém, ter um relacionamento com Deus de nível de confiança, de que Ele é nosso Pai, que nada vai nos faltar, mesmo que. E o nível de confiança é tão grande que, mesmo que eu tenha uma moedinha, eu entrego para Ele. E eu não estou falando de moedinha só em relação a dinheiro, estou falando de moedinha em relação a tudo, ao nível de confiança. E por que que muita. E o que é mais difícil? Não é acreditar. Eu já parei para pensar que eu acredito em Deus desde sempre. E o que eu tenho desenvolvido com Deus não é acreditar. Não é fé, eu tenho uma fé inabalável, sempre tive. Meu problema com Deus nunca foi esse. O que eu desenvolvi nesses últimos anos, principalmente aqui trabalhando aqui, desenvolvendo essa mesa fêmeas, é o nível de confiança. Eu confio a ponto de me jogar do 7º andar. Sabe quando o filho se joga do 7º andar? No colo do pai, cai. Esse nível de confiança diário. Só que isso é um nível de relacionamento. Eu não tenho esse nível de confiança em Deus desde sempre. Eu acreditava nele desde sempre. Acreditar é uma coisa, acreditar e confiar é outra. Então, é esse nível de confiança que essa viúva deu, que nada ia faltar. E ela tinha total justificativa. Eu posso falar, eu não vou fazer nada porque eu não tenho marido, eu não tenho dinheiro, eu sou autônoma, vivo, acordo todos os dias desempregada, né, Marli, todos os dias. Mas olha o nível de confiança. E aí, indo para Mateus, fazendo uma analogia, eu trouxe esse versículo na nossa última mesa, mas me tocou muito no coração, Mateus 18 até o 23, e fala assim: portanto, ouçam o que significa a palavra do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca como se for o que foi semeado em seu coração. E este o que foi semeado à beira do caminho. Quanto que foi semeado em terreno pedregoso, este é que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações de quem não tem um pai, né? Um sobrevivente, né? Desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-se infrutífera. E afinal, o que foi semeado em boa terra, terra que é o nosso coração. E lá em Provérbios 3, 24, fala assim: tudo que a gente tem que guardar, acima de tudo, guarde o coração. O coração não é sentimento, não. Deus não é um sentimento, é uma decisão, é uma confiança plena. Com aquele que foi semeado num bom coração, né, numa boa terra, é aquele que ouve a palavra de Deus e entende, quando em Romanos 2:12 fala, renovai a nossa mente, entendimento, entender, praticar, é dar uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Quando a gente entende quem é Deus na nossa vida, vamos trazer Deus como esse semeador. Quando a gente entende que ele não é só um Deus soberano, dono do céu e da terra, que ele é um pai que provê e protege, e pratica isso, porque uma coisa é a gente acreditar na mente, né? Beleza, mas descer isso para o coração, sem nenhum conflito, é no coração. Entender no intelecto da mente, mas compreender no coração. Quando eu compreendo no coração que Deus, ele é o meu pai, eu tenho convicção, e mesmo que meu pai biológico me abandonou, foi um pai horrível, não me protegeu, me proveu, até porque cada um dá o que tem, e os nossos pais, por isso que a gente fala do perdão, né? Porque reconhecer que eles deram o que podiam. Mas quando a gente entende que o papel de um pai, nós que somos mães, né? E damos, se nós pais damos para o nosso filho, imagina Deus, ele é tão pai, tanto que misericórdia comparado ao amor de mãe, inclusive, né? Aquela que gera. Quando a gente traz Deus para essa conotação de um pai, de uma mãe, que protege, provê, como nós aqui, Marli e você, dá tudo para os nossos filhos,
A gente traz Deus para isso. E entender que Ele é nosso protetor, nosso provedor. Praticar isso. Que aqui, ó, ouvir a palavra que cai numa boa terra é sobre praticar. E muitas vezes eu acreditava em Deus, mas assim, muito distante. Deus vai fazer, mas vai fazer lá com a Marli, comigo não. Hoje eu trouxe ele para o meu pai, ele fazia comigo. Como não vai ser, não sei. Como vai ser, não sei. Aí eu respondi para minha filha, você respondeu o que para a avó? Nada, mas ela sabe das nossas entradas, né? Inclusive hoje, dia 30, ela sabe tudo. Ela sabe que o Senhor nos provê. Ela sabe disso, a minha filha. Mas ela não quis nem discutir com a minha mãe, ela trouxe a dúvida da minha mãe. Então, glória a Deus, porque é sobre a minha filha, né? Que eu tenho que plantar essa fé, essa prática, essa certeza de que Deus nos provê. Eu falo que se Deus está trabalhando nas nossas vidas, se não for por mim, é para os meus filhos, né? Vai ter experiência com Deus. Os meus filhos já têm uma experiência por nossa vida. Depois eles vão ter experiência literalmente na vida deles. E aqui, o que eu quero trazer? Que quando a gente traz essa palavra, pratica essa palavra, cai realmente no nosso coração, além do nosso entendimento, a gente colhe favor do céu. Deus é um Deus de Mateus o quê, relacionamento. Pri? Seu áudio ainda tá mudo, tá? Deus é um Deus de relacionamento. Só se você sair, minha amiga, e entrar de novo. Só se você sair. Enquanto que eu vou falando, aí você entra de novo, para você completar a mensagem, tá? Deus é um Deus de relacionamento. Esse é o nosso Deus. Então, quanto mais a gente se relaciona com Ele, com o coração confiante, como uma viúva pobre, que dá aí o que tem, porque sabe que não vai faltar, não tem como Deus não retribuir. Ele é um Deus generoso, ele é retribuidor, e ele vai retribuir a 30, 60 e 100 por um. Esse favor dele. Esse favor de Deus que nós precisamos ter na nossa vida, independente dele, é uma convicção de que ele é um Deus generoso, que ele é um pai amoroso, mas não é que ele é amor de sentimento, é amor de ser. Ser é trazer Deus como esse assim, ele é. Consegue falar agora, minha amiga? Vê se vai. Tá me ouvindo? Vê se vai. Tá me ouvindo? Agora foi. Agora É foi. Mateus o quê? Mateus 13. Eu tô no Mateus 13. Aí eu tava em Lucas 21. Ah, não, eu marquei errado aqui. Lucas 21, a gente Eu não falou da tava- viúva, que deu o que tinha. Eu tava no 23 e falei, nossa, eu tô errado. E Mateus 13 agora, falando da palavra do semeador, que a gente já destrinchou essa palavra, inclusive na nossa mesa, mas o que eu quero trazer aqui, que quando a gente pratica essa palavra no coração, é mente e coração. Gente, porque eu já trouxe, inclusive nas mentorias individuais, que o nosso desejo real, ele não é materializado quando existe conflito. E o que é conflito? É quando a mente e o coração não estão juntos. É convicção. Quando eu quero na mente, mas será que desceu para o coração? Eu tenho uma pequena dúvida. Deus não trabalhou a dúvida no coração. Deus é um Deus, eu acredito em Deus, mas eu não confio tanto nele assim. Entra com o plano B, quando eu trouxe de Sara lá, que não acreditou, não confiou na promessa. Quando eu trouxe segunda-feira, estava na aula, né, Marli? Que ela foi lá e não acreditou que estava velha que ia ser mãe de Isaac. Foi lá e teve uma grande ideia com Agar e nasceu Ismael. E aí que a gente se perde nessas. Deus está demorando tanto, porque ela acreditava em Deus, mas ela não confiou no tempo da espera. E o problema da espera é porque Deus quer o nosso nível de confiança. Deus quer que nós sejamos totalmente dependentes, como essa viúva que chamou a atenção dele. A viúva não chamou a atenção dele porque ela era pobre. Até porque em pobreza nem manifesta Deus, porque Deus é um Deus rico, a natureza de Deus não é pobreza. Quando a gente está pobre, por isso que eu falo, a gente tem que entender que estação que a gente está. Está no plantio? Está germinando ainda para colher, né? Porque só colhe aquilo que germina, floresce, né? Frutifica. Mas a natureza de Deus não é pobre. Então ele não estava chamando a atenção dele porque estava com dó da viúva, muito menos porque ela era pobre. Ele estava ali, observou o nível de confiança dela, uma mulher sem marido. E esses ricos, que nada ia faltar para eles. E além de tudo, ricos, ele trouxe ricos na palavra masculina, macho, aquele que realmente é o provedor. Quer dizer, que não tem nem, que não depende nem a mulher, que normalmente faz uma conotação que a mulher depende desse marido. Esses não, eles eram autoridade, o ricos, ele não colocou ricas. Porque tudo eu vou buscar, ricos. E ele não trouxe viúvo, ele trouxe viúva. Uma mulher que seria dependente. Sem marido, né? Sem o marido.
E quando ele me revelou essa palavra, Marli, eu não sou viúva, né? Meu pai dos meus filhos não morreu, quando eu era casada ele não morreu, mas eu me coloquei no papel da viúva. Porque aí, claro que eu fui olhar para o meu comportamento. Lembra que eu trouxe? Mesmo que eu sou divorciada, eu não me comporto como uma solteira, né? Trazendo, mas eu levei 5 anos de divorciada. Eu fui, no processo, Marli, eu falo que a cada dia eu tô melhor, cada dia eu tô convertida. Cada dia eu mergulho mais. Hoje eu poderia ter todas as justificativas em todos os sentidos e me comportar como uma solteira, ainda mais no século XXI, não se conforme com esse mundo. Não, eu espero no Senhor o meu novo marido, porque eu tenho me comportado. Não, e eu falo, quando eu trouxe na natureza divina, na nova natureza, eu não sou uma mulher melhorada, eu sou uma nova natureza. Aquela Adriana não existe mais. Aquela Adriana que é namoradeira, não, eu não sou aquela mulher mais. Eu continuo casada, só que enquanto meu marido, Deus não vai me restituir, enquanto Deus não me restitui esse encontro, eu continuo aqui confiando. E quando eu me divorciei, eu achei que realmente que eu fosse casar com homem ricão, até namorei um dono aí de construtora, já compartilhei a minha história com vocês. Glória a Deus que não deu certo, porque a minha intenção era ir lá buscar um marido rico, não. Antes de ter um marido rico, eu tenho um pai rico. Um pai que me provê e me protege, independente dele. Eu nunca dormi com fome quando eu era filha, e nunca dormi com fome sendo filha de Deus, independente de ter marido. É claro que eu vou casar com o marido com a mentalidade de Cristo, e uma mentalidade de Cristo é uma mentalidade abundante. Mesmo que o dinheiro físico ainda não chegou, vai chegar. Vai chegar, porque aí tem que entender a situação que cada casal está. Mas entende aqui, e aí completando com essa mensagem de Mateus 13, que eu trago, e que quando a gente é congruente com a nossa mente, nosso comportamento, de verdade, com a intenção de confiar de forma plena, o favor de Deus vem a 30, 60 e 100 por um. O favor vem. Vem aquele contrato que não estava fechando, vem uma conexão que você não esperava, vem algo sobrenatural. Esses dias, gente, eu queria fazer algo no sábado e eu não tinha o dinheiro, né? Ali naquele momento eu não tinha o dinheiro. E eu comecei a orar, Senhor, queria tanto fazer tal coisa, pai. Ai, pedir pro pai, ou pro marido, né? Amor. E eu fiquei ali. E olha só. E eu tinha que fazer, eu fecho de sábado também, sábado ou domingo, mas normalmente de sábado, eu fecho a minha semana ali, minha quinzena com os meus filhos. A minha filha que faz a planilha, mas eu ainda supervisiono, faço com ela. E eu tinha que ter feito no sábado, mas sábado foi o dia que eu fiz faxina em casa, organizei, então eu não fui mexer com conta. E não fiz o que eu queria fazer, tanto que eu queria fazer, porque eu falei, pai, se tivesse um dinheiro aqui, eu ia fazer tal coisa. Conversando com Deus assim, lavando louça, né? Porque eu tenho, além de ter um momento de oração, é um espírito de oração. Queria tanto fazer, olha só, e eu chamando Deus de pai. Pai queria, como se eu tivesse pedido pro meu pai, coisa que eu já pedi muito. Me colocando no lugar de filha, mas filha madura, que aí tem toda uma outra responsabilidade que a gente sabe. Mas filha que pede pro pai já, né? Ai, pai queria tanto. Gente, por Deus, eu falava, meu Deus, eu tenho que fazer as contas com a Ana, fechar, nessa semana vira o mês e tal. E por cansaço eu não fechei. No domingo, eu fui fechar a conta. Quando eu fechei a conta, entrou um crédito na minha conta do banco que eu tenho um banco, esse banco gerou um crédito, acho que de taxas de R$ 106. Esses R$ 106 que entrou, se eu tivesse feito a conta do sábado, eu tinha feito o que eu queria, meu mimo. Eu achei tão engraçado, porque assim, não foi um dinheiro de cliente que entrou, fruto do meu trabalho, não, foi uma taxa do banco lá que eu não entendi o que era. Acho que taxas que a gente vai pagando, eles fecharam lá. Eu sei que entraram várias taxinhas que somando o dedinho dava R$ 106. R$ 106 para o que eu queria fazer, o meu mimo. Eu não fiz porque eu não olhei na conta que o senhor passou o dia inteiro, o Espírito Santo falando, faz conta. E eu achando que era mais uma atividade para fazer. Ah, amanhã eu faço. E deixei de fazer aquilo. A minha filha falou, tá vendo, mãe? Se tivesse feito, a senhora saberia. Você viu, a gente pede, acredita, mas a gente não confia nem nos comandos. Se eu tivesse feito, eu teria feito. Era mimo, gente, coisa assim. Porque Deus é um Deus de suprir tudo, inclusive os nossos mimos. Inclusive os nossos mimos. Ele é nosso pai. Quando o filho pede pra gente um McDonald's, a gente não quer dar como pai. Eles precisam de McDonald's? Não, não precisa de McDonald's. Mas a gente vai lá e dá um McDonald's, um brigadeirinho, tal do morango que está acontecendo agora, né? Todo mundo falando do tal do morango. Então, gente, é isso que eu quero trazer para nós, Marli, que eu queria que você ouvisse, que você falasse, meditasse. Que a gente tem que confiar em Deus, é a palavra, não é acreditar, é confiar.
é dependência. Só que confiança, Marli, e dependência é um nível de relacionamento. Relacionamento. E quando a gente tem esse relacionamento com Deus, não tem como o favor dele não acontecer. Favor de Deus. Todos os dias eu oro, Senhor, obrigada pelo favor do Senhor e dos homens, né? Passar na fila, na frente da fila. Eu vou aqui no mercado no dia, às vezes pegar alguma coisa, gente, é incrível. Às vezes, como é mercado de shopping, ponto de, né? Não é mercadão, né? Supermercado, é um mercado, é um ponto de mercado ali que vende só algumas coisas ali para casa. No Mercado de shopping. Express, né? É isso. Isso. Então, às vezes eu tô ali, vou pegar, às vezes acabou alguma coisa em casa, seja para complementar a mistura, que às vezes eu não quero ir até o açaí e tal, né? Que é o mercado mesmo e aqui quem mora não vai no açaí, mas o shopping, se não é express, toda vez que eu me direciono ao mercado, é incrível. Alguém fala, pode passar. Eu não sou grávida, eu não sou senhora assim. E eu começo a rir. É incrível, não é onda? Não, pode passar. É um movimento natural, gente. Eu falo, é espiritual. Marli, é espiritual. Uhum. Então, assim, que esse favor de uma filhinha que não vai mudar nada no dia, porque é tudo tão pouquinho, né, que as pessoas pegam tão rápido, que esse favor esteja sobre as nossas vidas. Só que favor, minha amiga, não é um favor, é favor, sabe? Favor de Deus, que nós possamos ter esse favor, fruto desse nível de relacionamento, que o Senhor mais quer, que agrada o coração dele, é nosso nível de confiança como essa viúva, que deu o que tinha, o que não tinha. Ela deu sem pensar, porque ela confiava. E quando a gente traz uma conotação de dízimo, eu já trouxe que eu, Adriana, entrego o dízimo, não é nem porque vai fechar ou vai abrir a boca de devorador. É meu reconhecer que se não fosse ele, eu não tinha inteligência, eu não tinha nada. Eu reconheço que eu dependo, que ele é minha fonte, que ele é o meu mar, né? Já trouxe isso pra gente. É por isso. Quando eu reconheço durante o dia, Senhor, obrigada, Senhor. Quando ele manda um cliente, ou quando eu atendo um cliente, mas isso podia ser Deus, porque eu, na minha condição natural, e quando ele me conecta com algum curso que eu preciso fazer, gente, era isso que eu estava precisando, como se ele falasse, agora vai aqui, porque ele nos capacita, mas ele também quer que a gente vá buscar conhecimento, conteúdo, até porque eu trabalho com transformação de pessoas, preciso buscar. Mas incrível, quando eu fecho um curso, eu falo, gente, como que eu me conectei com essa mesa aqui, né? Você, Marli, como que se conectou com essa mesa, a Mara que está chegando agora? Porque toda vez que o discípulo está pronto, o mestre chega para aquilo que a gente precisa. É ele conectando. Mas eu amo network, eu vim de um mundo network, acredito muito, mas o melhor network é dele. E hoje as minhas orações, Senhor, me desconecta com pessoas que não fazem parte da mesa que eu quero sentar, mas me conecta com pessoas que eu preciso estar. O melhor networking é Deus. Melhor, ele que lembrou o copeiro, que fez o copeiro lembrar de José. Foi ele. Esse é o favor dele, Marli. É você estar em casa ali nas suas atividades diárias e alguém te ligar e falar: Marli, lembrei de você para isso, para aquilo, seja para mandar uma mensagem ou lembrou de uma conexão. Porque Recebo. Deus tá. Isso, minha amiga, porque Deus tá. O mundo espiritual trabalha a nosso favor. Mas não do pedinte, né? Daquele que tem relacionamento, aquele que confia com tudo que tem e o que não tem. O que eu tenho hoje para dar para o Senhor? Eu tenho a minha oração, e dá de todo o coração. Esses dias eu estava cantando um louvor, falei assim: tudo que eu tenho para te dar hoje é minha oração, minha adoração em formato de louvor. É isso, tudo que eu tenho para dar para ele hoje. Foi com o meu melhor ali. Só tem coragem de cantar assim? Tem, é o que eu tenho para dar hoje. Hoje eu não tenho conteúdo para dar, eu tenho para dar essa experiência. Entende? Gente, é tudo que a gente tem para dar. Isso é um coração generoso. Hum. Marli, essa palavra que eu queria trazer, que estava gritando no meu coração, eu falo que eu sou a primeira aluna aqui da nossa mesa por isso, porque a minha boca está mais perto do meu ouvido, e quando eu entendi que eu sou uma viúva, Marli, nossa, eu me emocionei, no sentido da dependência dele. E Deus, ele não abandona os órfãos e os viúvos. Mas não é que é meu estado civil é viúva, mas o meu coração. É. E como que eu sei que meu coração é? No meu comportamento no dia a dia. Quando eu abro mão, inclusive renuncio, porque o que toca o céu não é nem a nossa obediência, o que toca o céu é a nossa renúncia. Você saber que nem tudo que é lícito nos convém, a gente sabe que pode fazer, poderia até fazer, falar assim, não, mas não faz sentido, entende? Porque quando você sabe quem você é, você não aceita e não se comporta de qualquer jeito. Isso é o verdadeiro posicionamento. O comportamento, ele é natural de um posicionamento. Não é mais sobre resistir, é sobre fluir.
E quando você sabe que você posicionada no papel de filha, e filha madura no nosso caso, né? Não é só por conta da nossa idade cronológica, não, mas é pelo nosso nível, né? De maturidade espiritual, a gente se coloca neste lugar e não tem tudo bem o dia que a gente está fraca. Como é importante, é melhor ser dois do que ser um. Aumenta a chance de ser bem-sucedido quando tá fraco ou tá forte. Isso não é só uma conotação de negócios ou uma conotação de marido e mulher. De repente, um dia você tá fraca e me liga, um dia eu tô fraca e te ligo. Como é bom a gente ser vulnerável, porque nós somos humanos, né? Não somos anjos. Somos o espírito, mas estamos numa natureza humana, digamos assim. Nós somos seres humanos, né? Então a gente vai ter um dia fraco mesmo. Quem fala, melhor ser dois, justamente para um fortalecer, estar numa mesa como essa para falar: não, eu não sou viúva, eu não sou mulher abandonada, eu não sou mulher sem marido, porque mesmo que eu tenho um pai que me supre, que me protege, como? Não sei. Vai vir favor do céu. Vai vir favor do céu. Essa é uma convicção. É aquilo que eu falei, uma natureza divina. É uma paz que excede todo e qualquer entendimento. E paz não é tudo bem. Quando a viúva lá, aquela samaranita, ou seja, o filho dela tinha morrido, vai tudo bem. Imagina perder um filho, vai tudo bem, nada. Mas ela foi falar para quem tinha que falar. Às vezes a nossa vida real não tá tudo bem. Mas mesmo assim, a gente vai buscar uma paz que excede todo entendimento. E essa paz que excede todo entendimento vem instruções para que as coisas vão voltando ao normal. Poxa, quando eu já trouxe um devocional aqui, por luz em meio ao caos. Tá com caos? Buscar luz. Quem é luz? É ele, é trazer ele. E como com o nosso posicionamento de filha? Quem eu sou? Quando alguém te perguntar hoje, Marli, antes de você falar que você é Marli, esposa do Carlos, mãe dos meninos, eu sou filha. Por isso que o Fêmeas começa com F de filha. Não tem como ser esposa, ser mãe, ser empresária, sei lá, sem ser filha. Não tem, porque muda a nossa posição. Essa posição de filha muda a nossa condição. Não tenho mais condição, eu tenho uma posição. Que é isso que a gente vai abordar muito nesse mês de agosto que o senhor está me dando. É essa posição, sabe, se fixar nela, independente de. E aí a gente vai fluir nos papéis, né? Fluir nos papéis. Toca você de alguma forma essa palavra, assim, quando a gente fala que é o simples, né? De sentir que você, tudo bem que você, graças a Deus, você é casada, mas independente de ser esposa do seu marido, você é filha de um Deus que te supre em tudo que precisa. E é interessante que a viúva, ela, sem ela saber, ela na simplicidade, na falta dela, ela já tinha essa mentalidade que é que Deus quer que a gente tenha, né? Essa mentalidade de confiança, né? De fé, né? Independente Porque dele. aqui está escrito assim que os ricos, eles davam na sua ganância, na sua hipocrisia, entendeu? E ela ali, ela deu o que tinha mesmo, né? Tipo, ela usou a fé e a confiança, né? De que não ia faltar as 2 moedinhas no outro dia. Ela deu de coração, assim, né? E Deus conhece todas as nossas necessidades, né? Todas as intenções do nosso coração, né? Minha amiga, se tem uma coisa que ele vê lá do céu, não é o cabelo com luz e sem luz, não. Que ele vê a intenção do nosso coração. Tudo, tudo, o Senhor vê a motivação. É a motivação. Então, assim, é igual a gente tá aprendendo, né? Tem o curso lá de segunda-feira dos empresários. Não adianta você ofertar por falta, né? Vou dar para fechar a boca do devorador, vou dar para Deus me dar. É. Não. A intenção é errada, né? O propósito é errado. E mesmo que Deus te abençoe com dinheiro, você já sabe o propósito? Por que você quer prosperar? Para quê? É Né? isso. Tem sempre Por que Deus vai te dar o dom de adquirir riqueza? Porque riqueza é dele, ele é um Deus rico. Essa é a natureza dele, Maria. Por que a gente não está acessando? Por que a gente quer acessar essa natureza? Para quê? Para benefício próprio, viajar para Maldivas? Não que a gente não mereça viajar, mas você entende por que Deus vai dar essa riqueza para nós? Qual que é a intenção de ter tantas coisas? E a questão vem da administração, né? Também, né? A mordomia cristã, né? A gente,
hoje a gente vê a nossa condição mesmo, foi sem propósito, ter dinheiro sem propósito e falta de administração. Falta de administração. E a mulher de Provérbios 31, ela administrava os bens lucrativos, ó, muito dinheiro. Mas qual que era o objetivo dela administrar esse dinheiro? Entende? Sempre o Senhor vai na intenção. Até porque, minha amiga, tem muitas coisas que para Deus, o não de Deus é um cuidado, é um limite. Às vezes Deus não dá Às alguma vezes coisa vem às vezes a prosperidade, se a pessoa não tiver preparada, é para destruição, né? para destruição. A gente, Desvio dela, da pessoa mesmo, porque Deus vê o coração, não adianta. Você vê, os caras aqui, ó, Deus viu a ganância dos ricos, a ganância e a hipocrisia. Gente, só Deus para ver isso mesmo. ó, vê, é. Eu achei incrível, Marli. E não tinha. E mesmo que a gente tenha, assim, né? Mesmo que a gente vá, a gente tem para dar, mas se a intenção tiver errada ainda, eu tô aqui, ó, eu quero que me vejam, ó, eu tô dando o maior dízimo, eu tô dando a maior, ó, eu quero aqui, sabe assim, sei lá, é doido esse negócio. Por isso que eu fui lá para Mateus 13, se você parar para pensar, olha, a palavra, né? Quando ela, finalmente, quando foi semeado em boa terra, ó, coração, a intenção, lá no Mateus 13, 23, lá no finalzinho já. Este é aquele que ouve a palavra e entende, ó, entendimento do que realmente, e praticar. Porque o segredo de uma vida com Jesus não é só a gente saber, é a gente praticar. Eu sei que Deus faz, mas a gente pratica essa confiança, a gente pratica esse comportamento com essa intenção certa, alinhada com o coração dele, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Uma recompensa de Deus, digamos assim. O favor de Deus que eu trouxe como favor. Entende? Quando, por exemplo, a gente dá o dinheiro na igreja, exemplo, porque eu dou para Deus fechar a boca do devorador, eu dou porque, sei lá, alguém está falando, eu dou porque eu vou ficar mais próxima ainda, comprar prosperidade, né? Como muitas igrejas, religiões, porque não é Deus prega. Não, quando a gente faz de todo o coração, com toda a confiança, eu ser mais rica é consequência, entende? É o favor dele. É o favor, não é porque a gente fez para ter. É isso que eu falo muito no nosso tema. Eu não vou fazer esse movimento para ter. Eu simplesmente sou generosa, simplesmente eu confio. E as bênçãos dele nos alcança. Nos alcança, a bênção do Senhor nos alcança, não acrescenta dores. Quando em Jó 22, 21 fala, submeta-se, viva em paz e a prosperidade virá. Não é algo que a gente precisa comprar, a prosperidade a gente não compra. Até porque, mesmo que venha, a pastora da sua igreja, eu ouvi uma ministração dela essa semana que você passou, eu ouço, mas que eu tenho um deleite aí, eu vou ouvindo no metade do caminho, ela falou algo importante, como que ela estava falando? Ai, quebrei o raciocínio aqui. Que eu estava falando antes da... Não lembro. Ela falou uma coisa tão importante. Bom, daqui a pouco eu volto. Quebrou o raciocínio aqui. Porque as bênçãos do Senhor, o que eu estava falando, que as bênçãos do Senhor, ela acontece naturalmente. Eu ia pegar o gancho da ministração dela. Acontece, a gente não precisa fazer para ter, a gente precisa ser. Você falou de Jó, lá, submeta-se. Vive em paz e a prosperidade virá, né? Eu estava falando disso, da prosperidade vir, ela é natural, a prosperidade. A gente não precisa comprar a prosperidade. Mas eu ia colocar um gancho que ela falou, que eu achei muito. Eu gosto muito de ouvir essas ministrações, a percepção que a pessoa traz, né? Daquela palavra. Eu não sei por que eu entrei nela, mas eu ia trazer uma visão dela, porque eu achei muito interessante. Gostei muito mesmo, é alinhada mesmo com a mensagem do Fêmeas. Mas prosperidade é uma coisa que a gente compra, é uma coisa que a gente atrai. A gente atrai, eu preciso ter. Eu sou confiante em Deus. Eu sou essa viúva que, independente de eu ter dinheiro ou não, de estou vendo ou não, eu confio em Deus. O problema é que as pessoas só confiam em Deus quando vê, ou confiam, ou fazem o um movimento para ter. Não, é um relacionamento, é um nível de intimidade. E é isso. E a prosperidade não é algo que a gente compra, ela vem, né? Não acrescenta dores nenhuma. A prosperidade é um movimento que vem.
Uhum. E é essa mensagem que eu queria trazer para nós hoje, da gente realmente. Por que que eu trouxe a viúva? Porque ela podia ter viúva pobre, viúva mulher e pobre. Ela podia ter todo e qualquer tipo de justificativo para Uhum. não se relacionar com Deus. Qualquer tipo. Aqui não é o dinheiro, aqui é o movimento que eu trouxe. Ela Uhum. podia, e eu me coloquei nesse lugar. Nossa, eu podia ter qualquer tipo de justificativo. Não existe justificativa para Deus. E aí que, pelo contrário, que ele vê a intenção do coração mesmo. Ele vê, você viu, Deus viu os ricos, Deus viu a viúva. O que chamou a atenção dele? O movimento dela. Que nós possamos, Marli, eu e você que nós estamos aqui ao vivo, existe uma unção para do ao vivo e do. Eu percebo isso em curso, tá? Quando eu faço curso gravado é uma coisa, quando eu estou ali na aula é outra. Existe uma porção. Que nós possamos atrair o olhar de Deus sobre as nossas vidas, com o nosso comportamento natural, real. Que ele possa estar hoje no dia lá no céu, hoje, ó, hoje, dia 30 de julho, lá no céu, e ele parar e olhar você assim, você atrair a atenção dele para você, e ele falar assim: nossa, a Marli, ela tinha tudo para de repente não estar fazendo esse movimento, mas ela faz não porque ela quer ter algo meu, é porque é dela, é natural. Ah, eu vou dar vou abrir o céu aqui para ela. Entende, Marli? É isso, o nosso coração, a nossa intenção está alinhada a ponto de chamar a atenção de Deus. Quando Jesus desce, batiza nas águas, ele vira e fala assim, uma voz sai, né? Esse é meu filho amado, que eu tanto me agrado. E aí reuniu o pai e o filho, né? Que é Jesus estava batizando, e a pomba, o Espírito Santo em formato de pomba, e a voz dele. Então, que nós possamos ter esse comportamento natural. Mas para ser natural, a gente precisa ser posicionada, minha amiga. Quem a Marli é, quem a Adriana é, filha, 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 independente de eu ser viúva, no meu caso aqui, divorciada, uma condição. Eu não vivo por condição. Ai, parece que está tudo errado, não tem problema. Deus vai honrar. Deus vai honrar, ele honra. E ele, quando honra, Marli, ele honra a 30, 60 e 100. Este é o favor de Deus. E é isso que eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida no dia de hoje. Que você possa atrair os olhares de Deus no dia de hoje. Ele falar: essa é a minha filha amada que eu tanto me agrado. Mesmo que você não esteja vendo nada. Mas a viúva não tinha nada. Vamos imaginar que hoje você coloca na condição da viúva, viúva pobre, no sentido de alguma área da sua vida. Estou uma viúva pobre, condição. Mas o seu posicionamento é de filha de um Deus que supre todas as necessidades e que tudo vê. Ah, minha amiga, se tem uma coisa que eu sei, que Deus vê tudo. Tudo. Tudo Deus vê. E nada passa aos olhos dele. E ele sabe honrar um coração quebrantado, ele sabe honrar um coração posicionado. Como ele fez aqui, olha. Aquela que foi semeada em boa terra, aquela que ouve e pratica, é ter um comportamento, porque é real, não é condicionado como a ganância aí dos fariseus, né, dos ricos. Que esse possa ser o nosso comportamento no dia de hoje, minha amiga. Em todas as áreas da nossa vida. A gente está dando uma conotação de dinheiro, mas às vezes não é o dinheiro, é todo. O que que você tem hoje para dar nessa área? Minha adoração. Eu acredito que você vai colher o favor de Deus, minha amiga. 30, 60 e 100 por um. Quem colhe normalmente são as nossas gerações, tá? Os nossos filhos. Tudo que a gente está fazendo, nossos filhos. Ai, meu Deus, é tudo que a gente precisa, né? Mas eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua, de novo, Marli, que não é só nossos filhos que vão viver isso, não. A gente vai ser igual Josué e Caleb, a gente vai entrar em Canaã também. Mas Deus, não é só meus filhos, não, que vão entrar em Canaã. Eu vou entrar, como Josué e Caleb. Só, Marli, só Josué e Caleb que entraram. Só. E por que será que só os dois entraram? É. É a mentalidade, né? Ontem eu vi o devocional e assim, Deus tem presentes para nós. Já começa a cantar, já começa a louvar. Deus quer presentear seus filhos, né? Então, assim, eu acredito, né? Deus está nos forjando um povo forte, né? Um povo confiante, né? Que não, quando vir os problemas piores que vai vir, a gente está firmado nessa fé, né? Nessa confiança, essa fé sobrenatural, né? É uma fé sobrenatural.
Essa confiança da viúva, como isso é uma fé sobrenatural. Essa transformação, acho que foi você que trouxe, né, quando Jesus fez o milagre da água para o vinho, do estado da água, né? A Natureza água era da. água, o vinho era vinho, a natureza ali foi transformada, né? E aí eu Totalmente oro, diferente. eu estou orando por isso, Senhor, realmente, o Senhor morreu por mim, o Senhor me deu uma nova natureza, então que ressuscite, prevaleça essa nova natureza, esse coração, porque você vê, o comportamento é natural num posicionamento, eu quero isso para minha vida, entendeu? Você vê, ela tinha paz mesmo. Você acha que ela ali ofertou ali? Ai, meu Deus, vai faltar. Ai, ai, meu Deus, eu só tenho isso, aquela culpa. Ai, se eu não der, o Senhor vai ficar bravo comigo. Não, Ou ela vai ficar bravo ou vai faltar, né? é, meu, ela estava numa paz ali, numa generosidade, sabe? Ela deu, foi natural que ela deu ali, né? E chamou a atenção do Senhor. Ela nem se importou quanto que ela tinha, se ia faltar, sei lá, foi sobrenatural ali. Ou que só tenho isso, que vergonha, né? Coisas a gente fala, meu Deus. É, cara, é muito poder, que coração, né? Eu quero chegar nesse nível de ter esse coração igual ao teu, que é um coração igual ao teu, Jesus. Isso, minha amiga. E como que a gente tem? Quanto mais a gente se relaciona, a gente fica parecido. Mas Minha quando a amiga, gente deseja, a gente quer, né? de todo o coração mesmo, É, ó. Eu quero de todo o coração. Por isso que o Senhor fala, acima de tudo, se tiver que guardar, guarde o coração, porque dele provém a vida e a morte, porque toda a nossa intenção está no coração. Deus viu a intenção, não foi? O movimento veio do coração desses ricos aí, desses fariseus, né? E dessa viúva também. Como que estava o coração dela, minha amiga? Então, que nós possamos realmente vigiar o nosso coração. O coração não é sobre sentimento, de sentir, é coração de intenção. Qual que é a nossa intenção, o nosso coração? É onde forma a vida. E olhar para sua vida hoje e falar assim, puxa, eu tô viúva e pobre nessa área. Essa área eu sou viúva e pobre. Ó que condição. Que condição ser viúva e pobre, minha amiga? É depender da mendiguez dos outros. Não, mas quando a gente tem um pai, atrair o favor dela. E quando a gente atrai o favor de Deus, é para ter 30, 60 e 100 por um, minha amiga. Aqui que eu quero chegar. Eu ainda não lembrei o que é da pastora, mas eu vou falar para você depois que eu lembrar, porque me chamou muita atenção. Você me passou. E que nós possamos ter. Eu vou orar aqui por nós, então, agora, para que nós possamos, que a gente não faça para atrair, eu vou fazer uma hora Deus vê. Não, não é sobre, é tão natural, minha amiga, é tão natural, é sobre ser natural. O que é natural? O que que é natural para você hoje? Que você faz assim ah, de forma natural, é seu, espontâneo, natural. sei lá. Ouvir, sei lá. Ministração, que você gosta como eu, de ouvir ministração. É natural você parar e falar, deixa eu. É natural, é um movimento seu. De manhã você já acorda, hein? Põe lá uma ministração. Gente, você sabe o último jejum agora que teve? Nós ficamos 3 horas e meia sentadas ouvindo ela. Eu falei, Senhor, e a gente viu que o povo começa a ficar meio, né, assim, né? Ditado, Eu falei, 3 horas. Senhor, nossa, olha, 3 horas e meia é um filme que você assiste, Imagina, mais que um filme, exatamente. um filme. E olha, nós estamos aqui nos sujeitando a ouvir, né, sedentos para aprender, né? Olha que privilégio. Ai, eu nem reclamo. Ai, a pessoa fala, ai, demorou muito. Ai, que não sei o que lá. Ai, né. E você degustando, né? E você Cara, e degustando tava da ali. palavra, né? E cada vez que você achava que ia terminar, parece que vinha uma água assim mais abundante, assim, mais um conhecimento rico, sabe? Assim, era surpresa, era uma novidade, era, meu Deus, ainda tem isso. Nossa, isso? Nossa, mais isso, sabe assim? Meu Deus, Então, minha amiga, é esse coração que a gente precisa ter sedento por ele, querer mais dele. Mas mais, mais, mais dele, minha amiga. aprender de aprender, né? Aprender. É muito. A palavra de Deus fala que é um tesouro, né? Escondido, né? Quanto mais você cava, mais você. Nossa, meu Deus, eu não sabia disso. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Isso mesmo. É isso, minha amiga. Então, que nós possamos ter esse coração de buscar mais, de confiar plenamente nele
e de qualquer área da nossa vida que esteja viúvo e pobre, que atrai o olhar dele e que ele fala: a prosperidade precisa alcançar, Marli, a prosperidade precisa alcançar, Yankee. Então, porque a gente associa só dinheiro, não é? É tudo. E que venha um favor de 30, 60, 100 por um sobre a sua vida, Marli. Ele vai saber te honrar, porque ele vê um coração generoso, ele vê um coração quebrantado. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. E Marli, ele fica lá de cima buscando quem adora o Espírito em verdade. O Senhor podia fazer todo mundo soldadinho. Eu já falei isso na Fêmeas. Ele não quer, ele podia. E quando ele colocou a árvore, foi como se fosse a única coisa que ia fazer alguém ir por livre e espontânea vontade, tanto eu quanto você, Marli. Eu vejo assim um desejo, uma sede, o sal da terra mesmo. Que dá sede nós duas, assim, como a gente é apaixonada não pelos benefícios que ele pode dar. Que talvez um dia eu fui apaixonada pelos benefícios que ele podia dar. Hoje eu amo a presença dele, eu gosto dele independente de, sabe? E é isso que ele quer. A gente adora ele em espírito e em verdade. Tá viúva, tá pobre, tá rica, tá casada, entende? No sentido da condição, independente, porque a gente entendeu que ele é tudo, ele é nosso ar, ele é a fonte. Meu celular ontem descarregou. Eu participei de uma aula, eu saí, enfim, o celular descarregou. Gente do céu, não vi a hora de achar uma tomada para enfiar o celular. Ele é a nossa tomada, é a nossa fonte que recupera, nos dá vida. Não tem vida fora do mar. Não tem vida fora do mar, Marlene. O peixe não sabe viver fora do mar, ele morre. Então, eu também estava ouvindo a ministração. Será que Deus ele quer todo mundo? Não, ele quer que a gente entenda que vida é só nele. Essa vida que a gente quer. Mas por que que ainda a gente não tem as coisas? Porque tem que ser natural. A gente está num processo de ser natural, como um pássaro voa. É natural. Ontem minha mãe também recebeu uma pessoa para almoçar, minha mãe depois veio almoçar também. Foi um dia bem agitado, bem diferente ontem. Me permiti fazer esse dia. E, nossa, que delícia essa farofa, essa comida. Eu quero fazer para você, né? Que eu tô devendo para você. E eu falei assim, gente, mas é tão. Tanto que eu não coloco tempero, tá? Eu só uso cebola, coentro, que eu sou filha de baiano, e sal. Tempero. E tomate, eu amo. Mas eu fiz uma farofinha, meu Deus! Eu fiquei assim tão confusa, porque assim, é tão natural para mim. É tão natural fazer e faço assim. E o simples, eu fiz um arroz, uma farofinha, uma carne simples, uma saladinha, né? A incrementada, mas estava salada, que eu incrementei um pouquinho mais na salada. Mas assim, tava tão extraordinário para eles e para mim tava tão natural, sabe? Eu falei, não, mas é tão natural para mim, em todos os sentidos de fazer. Mas você não usa nenhum condimento? Eu falei, não, meu condimento aqui é o amor mesmo. É o amor, porque quando eu me preparo para receber alguém, eu me preparo mesmo. Eu sou daquela que eu vou cozinhando pensando na pessoa, sabe? Seja quem for. Quando eu for receber você aqui, Marli, a minha energia de cozinha vai estar você na minha mente. A Marli, meu Deus, o que que é a Marli? E o Espírito Santo fala, né? Tanto que eu não ia fazer a farofa e fiz. Falei, bom, vou fazer uma farofinha, agradei na farofa, tá vendo? No simples se agrada. Então, minha amiga, que essa seja nosso para Deus, que nosso amor, nossa dedicação, ela seja natural, a ponto de transbordar na vida das pessoas. Eu não precisei Uhum. fazer para impressionar ninguém. Se eu impressionei, foi o meu natural, porque eu não fiz para impressionar, eu fiz foi o meu natural e foi de verdade. Só que eu já fiz muita coisa para impressionar. Eu já tive nesse lugar. Seja para impressionar Deus, seja para impressionar pessoas. Hoje não, é meu natural. Uhum. Às 9h09 da manhã, vou estar aqui orando por nós, para que nós possamos ter esse coração natural, minha amiga, posicionada nele, mesmo que a nossa condição seja de viúva pobre. Tá repreendido, né, minha amiga? Ó, quando eu vou, tem um momento da oferta, né, tal, mesmo que eu não tenha muito assim, mas eu sempre foco nos três, né? 30, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Falei, Senhor, eu Ah, quero tá. que esse 30 aumente aqui, né? 30, Esse 30, 60 e 100 por um, é. esse 30 aqui aumente, sempre é 30. Mesmo que eu não tenho, mas eu vou dar 30 porque Marca aí na sua Bíblia aí, ó, Mateus 13:23. já marquei. Olha embaixo, assim, dá uma colheita É. de 30, que é o que você está falando, 60, que é o dobro, e 100 Nossa, por não um. sabia. Olha, Olha aí, tá escrito. 30, 60 e 100 por um. Você tá falando de 30. Você podia ter falado 40, né?
Eu falei, não, esse 30 aqui tem que multiplicar, Jesus. Que eu E é quero... mais que o dobro, ó. 30, dobro de 30 é 60, mas o Senhor fala 30, 60, 100. 100 vezes mais o 30 que você está semeando, você vai colher. Esse é o favor dele para sua vida. Você está plantando 30. Com esse coração alinhado, na verdade, você não vai colher 60, que já é uma multiplicação. Você vai colher 100 vezes mais. Isso só pode ser favor dele. É mais que colheita, é favor. A colheita seria já os 60. Concorda? Plantei, multiplicou. Tudo dá graça, multiplicou. 5 pães, 2 peixes. Isso é a multiplicação. Só que quando você está na verdade, posicionada, você não vai receber a multiplicação dos 30. Você vai receber 100 vezes mais. Isso é favor. É isso que eu quero trazer para nós no coração da viúva. Independente de forma natural, como a gente colocou aqui. Olha aí, grava esses 30, pega para você como uma profecia. Eu vou colher 30, 60, 100 por ano. Atenção nisso. Ó, 30, você grifa aí na sua Bíblia e marca aqui, ó. É isso aqui que eu vou colher. Colheita. Marli, é colheita, mas para colher, precisa plantar. E você está plantando. Só que o problema da colheita é que a gente planta, morre, Marli. A semente morre. A semente, para germinar, ela precisa morrer. Então a gente está lá olhando, meu Deus, mas nada está acontecendo, que está morrendo. Morreu. Aí começa o processo da germinação. Aí vem o caule, de forma muito lenta. E nesse período da lentidão, a gente está desenvolvendo nosso nível de confiança. Espera no Senhor. Salmos 40, 41, do 1 ao 3, é Salmos, depois que ele lê Salmos 40. Aí vem as folhinhas, a gente fala, meu Deus! Aí vem os flores, e só o justo floresce. Ah, lembrei que a pastora falou, glória a Deus, que o ímpio, ele pode até florescer, minha amiga, ele pode até prosperar. Ela falou, eu amei isso, mas é como o vento, ó, uma hora ele cai. Os justos florescerão e frutificarão. E quando frutifica, minha amiga, é para começar de novo. Esse é o novo papel do justo. Os justos florescerão. O ímpio pode até frutificar, mas é momentâneo, é passageiro. Uma hora vai desfingar. E que nós possamos não sermos ímpias, a rica aqui, que nós possamos ter o favor desta viúva, que aí não tem, é o ciclo, ó, não acaba mais. O mais difícil, minha amiga, é morrer, plantar, morrer, ter a paciência de germinar, para quando florescer, minha amiga, floresceu, vai frutificar. Só que o segredo do fruto não é para nós, né? O fruto da maçanheira, ela não produz maçã para ela produz maçã para nós. Então, quando você frutificar a 30, 60, 100 por um, não é nem só você que vai comer, é a sua geração, outras Marlis. Entende? Aqui que está o segredo, ó. É aqui, minha amiga. Então, bora orar. Amém. Pai amado, Pai bendito, obrigada, Senhor, porque realmente é na mesa que os nossos corações se conectam, na mesa onde o Senhor estabelece muita coisa, na mesa que o Senhor traz essa revelação, como a Marli pegou agora, que ela está plantando, Pai, e a colheita dela não vai ser só de 60, não, a colheita dela vai ser 30, 60 e 100 por um, Pai, para glorificar o Senhor, e todos vão olhar para a Marli nessa área que ela é viúva e pobre, essa área que ela está com condição de viúva e pobre, eu declaro sobre a vida dela, ela se colocando numa posição de filha que atraiu os olhos do Senhor, Pai, que vai ter o favor de colher a 100 por um, Pai. E todos vão falar, só podia ser Deus, mas é feito de forma natural, com um coração genuíno, generoso, como aquela viúva, porque tinha um nível de confiança, mesmo quando tudo dizia não, Pai. Ela ouve uma voz que encoraja ela a seguir, porque eu vejo na Marli, Pai, isso toca o meu coração como amiga dela, imagina o Senhor, é um coração sedento para saber mais do Senhor. Ela quer saber mais, Pai. E se o Senhor, se ela tem agradado o Senhor, Pai, revele sim para ela todos os seus planos perfeitos, Pai. Tudo aquilo que está oculto, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor revela para filhos. E eu e a Marli somos as tuas filhas. Nós desejamos saber mais do Senhor. E nós, tudo que, por mais que a gente tenha coroa, mesmo que a gente tenha cadeira, tudo que a gente, trono, tudo que a gente quer é a tua presença, Pai. Que na nossa vida, no dia de hoje, a gente possa se encher da tua presença. E que seja tão natural das pessoas ficarem encantadas. A gente vai, é natural, Pai, porque estamos posicionadas. Esse é o verdadeiro nosso papel, estarmos posicionadas como filhas amadas que te dão muito prazer, que o Senhor já nos aceita do jeito que nós somos, Pai. Obrigada por isso. Eu declaro sobre a minha vida, a vida da Marli, a vida das mulheres que vão assistir esse vídeo novamente, Pai.
uma bênção, Pai, um favor sobrenatural, colheita, Pai, de um coração confiante no Senhor. Não aquela que duvida, acredita com a mente, não, alinhada entre mente e coração, Pai. Uma confiança inabalável que nós somos filhas, filhas de um Deus protetor, um Deus provedor, de tudo e qualquer situação, que o Senhor supre todas as nossas necessidades. E eu declaro agora, mudando essa condição de viúva e pobre sobre a minha vida e a vida da Marli, que estamos aqui presentes. Essa é a unção que nós recebemos agora, que muda essa condição de viúva e pobre. Nós somos ricas e temos marido protetor e provedor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, minha amiga. Mudando essa condição de viúva e pobre. Glória a Deus. Mas por conta do nosso coração generoso e confiante. Amém. Seja em qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Ah, aqui é uma viúva pobre. Não. Aqui é uma filha rica. Amém. Abundante, minha amiga. Amém? Amém, igreja? Amém, amém. Fica nessa palavra. Para aí de gravar aí, que eu quero falar com você. Vou parar. Amém, igreja.